Vamos falar um pouquinho sobre o pensamento. Tem tanta música que fala do pensamento, não é? Tem uma do Padre Marcelo que diz assim: meu pensamento vive em você. Não, fiquem tranquilos que eu vim aqui para cantar, tá certo? Eu tenho um contrato com o Roberto Carlos que eu só posso cantar pedacinhos de música, senão ele me processa. Já viu, né? Concorrer com ele não dá, né? Ele está numa condição melhor que a minha. Mas o pensamento em si, nós já descobrimos que ele não emana do corpo. Nós temos os elementos para o fazer transmitir, mas ele não emana do corpo. O pensamento está acima do corpo. Mas o que está acima do corpo? Todo mundo consegue entender ou consegue aceitar a ideia de que nós não somos só corpo físico, nós temos algo mais, e é aí que está o pensamento, a sede do pensamento. Então, nós temos aqui um instrumento, mas não temos a possibilidade dentro do corpo do pensamento. Não é o corpo que pensa. E aí nós vamos chegar no segundo elemento, que não é o corpo. E quem seria esse elemento, ou terceiro elemento, segundo ou terceiro elemento? Que nós vamos mais ou menos entendendo é que nós temos um elemento interno que sobrevive a tudo, que é imortal. Somos nós em espírito, nós somos seres espirituais dentro de um corpo físico. É o que nós conseguimos concluir, não é? Porque se nós imaginarmos que o corpo pensa, já pensaram que dificuldade que seria se tudo dependesse do corpo e a nossa vida fosse circunscrita a esses pedacinhos que nós temos na Terra de 100 anos, 90, 120, ficaríamos muito estreitos. E talvez ainda não tivéssemos saído das cavernas. Então nós já estivemos aqui e por aqui vamos voltar mais algumas vezes. Por isso, fiquem tranquilos, o tempo é o nosso aliado maior e dentro em breve todos nós vamos ver coisas cada vez melhores. Outro dia eu vi um senhor falando que nós, como somos seres imortais, segundo o que nós pensamos, se não for difícil para ninguém aceitar essa ideia, vamos apenas elocubrar a respeito dela. Mas como seres imortais, já pensaram como nós vamos estar daqui a 500 anos, daqui a 1000 anos, 2000, 5000, 1 bilhão de anos? Os cientistas disseram que a Terra tem cerca de 7, 8 bilhões, não é? Mas já pensaram a gente com 7, 8 bilhões de anos, o que nós já vamos conseguir fazer? Imaginem que a gente acabou de sair das fraldas espirituais, por assim dizer, com todo respeito, e nós já podemos tanta coisa. Imaginem daqui a 1 bilhão de anos, não é? Imagine o que o nosso pensamento vai ter de desenvolvimento daqui a 1 bilhão de anos. Todo mundo já ouviu falar que nós usamos pouco a nossa capacidade mental, não já ouviram falar isso? Nós temos um percentual pequeníssimo, 3%, talvez 5%, não sei, faz muito tempo que eu não vejo isso, mas me parece que é um percentual assim que 10% seria assim a sumidade do globo. O camarada que utiliza 10% do pensamento, do cérebro, é uma sumidade no globo. Mas aí a gente fica pensando, por que a gente não pode usar mais o pensamento? É uma dúvida, não é? Se a gente já tem ele em capacidade para tal, por que nós somos restritos nele? Por que o nosso corpinho, ele de uma certa forma tranca e trava um pouquinho dos nossos arquivos mentais? É porque nós já tivemos um passado, obviamente. Vamos aceitar essa ideia, pelo menos por ideia, né? Vamos aceitar que nós já tivemos um passado e já vivemos aí grandes emoções. Tem uma música do Roberto Carlos que se chama Emoções, mas eu não vou cantar não, tá bom? Porque não posso cantar a música deles, posso cantar outras músicas, mas não a dele, tá bom? E nós já vivemos grandes emoções, já vivemos grandes desafios, grandes dificuldades, já também passamos por grandes facilidades. E já também malbaratamos com o pensamento, mais ou menos como a gente faz hoje, não é? Nós temos o pensamento a nosso favor, mas alguns irmãos nossos usam em desfavor de outrem. Não vejam todos os dias nos noticiários televisivos como tem imaginação humana que criam aí situações tão desagradáveis, tão desconfortáveis para os próprios irmãos em humanidade. Então nós utilizamos-as de forma bastante comprometedora. É por isso que os nossos pensamentos são trancados, são travados, e a gente usa assim o que é possível, porque do contrário a gente ia usar o nosso manancial de forças intermináveis. Imagine assim um manancial de força interminável,
só para a gente pensar um pouquinho a respeito, diz que perguntaram para os cientistas quanto que seria a energia de um corpo humano, uma vez que ele tem acho que 7 ou 8 octilhões de átomos. Eles falaram que são centenas de dias de uma usina nuclear funcionando 24 horas por dia. E aí você pensa assim, o homem andou sobre as águas, mas imaginem só, Jesus andou sobre as águas. Para quem tem aquela quantidade, consegue dominar esses 8 octilhões de átomos, isso não é absolutamente nada, né? As curas que Jesus realizava não era nada, absolutamente nada, diante da sua possibilidade. Então nós usamos de uma forma bastante comprometedora os nossos pensamentos, as nossas ações através dos pensamentos, e aí nós temos o pensamento travado, porque nós já erramos muito, trafegamos pela terra e já batemos a cabeça muitas vezes. Tem a história de um advogado. Tem alguém que é advogado aqui? Ninguém levanta a mão? Só você? Pode contar uma história de advogado? Não vai se aborrecer? Não, né? Então, tá bom. Vou contar uma história de um advogado que era considerado na década de 50 o grande cabeça, porque não tinha nada que ele não conseguisse vencer nos tribunais. Tudo ele vencia. Arrumava sempre uma saída, um subterfúgio, um buraco na lei, uma brecha na jurisprudência, tudo ele arrumava um jeito, porque tinha uma inteligência pulsante, dominante. Muito bem. Só que o grande cabeça, num determinado momento da vida dele, começou a se embaraçar porque ele percebeu o quanto ele poderia ter dinheiro, enriquecer-se com isso, e acabou fazendo coisas que não devia, cometendo diversas injustiças, trabalhando justamente para o lado contrário da justiça. Trabalhava na justiça, mas trabalhava contra a justiça. Pode ser isso? A gente acha que pode, né? Porque nem todos que vestem a toga da judiciária atuam em favor do judiciário. Muitas vezes a gente atua contra. Assim como o médico. Ao invés de levantar e dar sustentação e vida aos seus pacientes, ele pode muito bem fazer outras coisas, não é mesmo? Alguns médicos inescrupulosos muitas vezes fazem isso. Se especializam em tirar a vida ao invés de promover a vida. Mas o grande cabeça foi para a vida maior, como ser imortal que era, foi para a vida maior. E aí chegou lá, tomou consciência de tudo aquilo que ele não deveria ter feito, que ele fez, mas não deveria ter feito. É um problema, né? Aliás, são 2 problemas que a gente enfrenta com o pensamento. Um deles é o seguinte: não fazer o que deveria ter feito e fazer o que não deveria ter feito. São 2 coisas complicadas, que é tão difícil a gente andar aqui na Terra com isso, porque de vez em quando a gente faz o que não devia e não faz o que devia. Não é assim que acontece no nosso dia a dia? É uma complicação, não é? Aí você está andando na rua e pensa assim, mas será que eu devo ajudar esse meu irmão? Aí sou... Falar, devo ajudar, mas agora não vou ajudar, não estou com pressa. Aí a gente não faz o que devia. Ah, mas será que eu posso fazer tal coisa? Eu não devia fazer, mas eu vou fazer, tão bom, né? A gente faz o que não devia e não faz o que devia. Então é um grande problema. Aliás, tem um pensador aí, que ele diz uma coisa muito interessante. Ele fala para a gente o seguinte, que nós somos todos escravos. De um jeito ou de outro nós somos. Nós só deixamos de ser escravos a partir de um determinado momento. Olha que momento que ele fala. Quando a gente não faz o que queria fazer e faz o que não queria fazer. Olha que coisa. Nossa, que confusão que eu criei agora. Não, que confusão, não é? Por quê? Porque fazer o que quer fazer, a gente se locupleta da nossa escravidão. E quando a gente faz o que não queria, é sinal de que nós estamos resistindo à ideia dominante da nossa escravidão. Mas o grande cabeça, vamos voltar para o grande cabeça, descobriu que ele tinha lá um problema, que ele fez o que não devia, não fez o que devia. E aí o que aconteceu? Ele se viu numa situação embaraçosa. Depois que se viu nessa situação embaraçosa, ele pediu urgentemente para voltar à Terra, mas ele tinha que voltar à Terra com um problema. Qual que era o problema que ele tinha que voltar à Terra? Encontrou, né? Aliás, eu dou ninguém me pediu nenhum conselho, né? Mas mesmo assim eu vou dar, mesmo sem vocês pedirem. Mas isso não é um conselho muito bom, isso que a gente dá espontaneamente. Quando a gente pede, alguém pede, a gente dá um conselho, é melhor, né? Mas isso que a gente dá espontaneamente são muito bons.
Vocês já vão devagarzinho, vendo quem pode ser a mãe de vocês na próxima encarnação, assim, sabe? Vou ver essa senhorinha aqui, vou cuidar da minha sogra, nossa, que boazinha que ela é, eu vou cuidar bem dela para ela poder ser minha mãe na próxima encarnação, olha que belezinha, né? Olha minha cunhada, olha minha tia, ó minha mãezinha de hoje, se ela pudesse ser minha mãe novamente, seria ótimo, maravilhoso, não é? Então a gente já vai mais ou menos assim, meio que escolhendo quem vai ser a próxima mãezinha na próxima vida, para que a gente possa já sair daqui mais ou menos certo de como que nós vamos voltar, não é? Mais ou menos. Então cada um vai escolher, obviamente, a melhor possibilidade, e o grande cabeça então não conseguia escolher porque ninguém queria aceitar ele como filho, né? Também é um outro problema. Já pensaram, a gente está lá, escuta, vamos numa assembleia dessa aqui para escolher a mãe. Aí começa a passar uma mãe atrás da outra aqui, aí fala, eu gostaria que fosse aquela, ela olha pra gente, você não, e segue em frente. E aí vão vir as outras que a gente pensa assim, mas aí ela olha pra gente e fala assim, você não aceita que eu posso ser seu? Não sei, é que não tem mais, depois de mim eu sou a última aqui da fila. Aí a gente aceita, né? É porque eu me comprometi, vou ter que reencarnar numa favela, vou ter uma vida difícil, vou me casar com um malfeitor, depois ele vai preso, eu vou ficar sozinho, você vai ficar comigo. Aí fala, meu Deus do céu, misericórdia. Mas a gente não tem opção. Mas se a gente escolheu antes, então aqui é um lugar bom para escolher, viu? Quando você vê um cabelinho branco andando por aí, já fica de olho, fala, puxa vida, ó, que felicidade conhecê-la, muito prazer, boa noite. Vamos tomar um cafezinho lá embaixo, eu pago para a senhora um café, um chá, um chocolate, uma pizza, um pão. A gente vai lá, faz todo o trabalho, tá certo? Forma uma amizade, não é? Se precisar de alguma coisa, estou às ordens, viu? Que eu estou bem, estou firme. A gente faz isso, porque aí na próxima já estamos meio que garantido, mais ou menos garantido, não é? Bom, o grande cabeça teve que arrumar uma senhora, ele vinha com um defeito físico, ele veio com aquela coisa que tem água no cérebro, como que chama aquilo? Hidrocefalia. Então isso aí convive, né? Um tempo com isso, como que é? Convive. Põe válvula e tudo, né? E aí ele teve que ficar dependente dessa família, com essa situação, nessa dificuldade, porque usou mal os pensamentos. E eu conheço uma pessoa há mais ou menos 24 anos que também tem uma certa uma deformidade mental moderada, uma limitação mental moderada. E essas pessoas normalmente são pessoas que foram muito inteligentes, usaram a inteligência de uma forma infeliz e depois precisam voltar e resgatar e corrigir e melhorar, para que ela possa, numa próxima oportunidade, continuar fluindo naturalmente no seu pensamento. Então, normalmente, os nossos irmãos com dificuldades mentais, normalmente foram pessoas muito, mas muito inteligentes. Bom, a gente não está aqui só para falar o lado obscuro da inteligência, nós estamos aqui para achar a solução para que a gente possa, nessa encarnação ainda, não é? sairmos bem aqui do teatro da vida. Já pensaram que beleza? Deve ter o mesmo gosto quando a pessoa vai fazer, por exemplo, uma prova, um concurso, fala, nossa, fui bem, estudei bastante, eu acho que acertei muitas questões, foi muito bem nessa prova. Não é gostoso quando a gente faz isso, né? Sei lá, você está em casa lá, é gostoso aquela sensação de dever cumprido, de você fazer o que você estava programado a fazer, aquela limpeza em casa, você vê tudo limpinho. Ai, que beleza. Então, quando a gente vai chegar lá no limiar da vida, deve ser muito bom quando a gente olha para trás e fala, fiz tudo que foi possível, estou com a minha consciência tranquila, vou em paz, vou tranquilo, vou feliz. E aí a gente ganhou a encarnação. Só que tem um problema. Tem um espírito mal criadinho por aí, que se chama André Luiz, que tem na biblioteca aí os livros dele. Tem um livro chamado Nosso Lar, Os Mensageiros, tem 17 ou 18 livros de uma coleção desse malcriadinho aí chamado André Luiz. E um dia esse malcriadinho falou pra gente o seguinte, sabe o que ele falou? Ele falou assim que cerca de 70 ou 80% das pessoas na Terra saem da Terra em falência total. Por isso o tema hoje. Como assim falência total? Não sei. Podia ajudar, não ajudou. Podia fazer, não fez.
podia amar mais, podia ser mais companheiro, mais caridoso, mais fraterno, mais humilde, podia ser muito mais do que foi e não realizou. Se perdeu nos recursos de toda a natureza, se perdeu aí nos embates do orgulho, da vaidade. Olha só, se perdeu a encarnação. 80% das pessoas perdem a encarnação. Olha só que tristeza. Então no Brasil nós temos 200 milhões de pessoas, ou 220, mais ou menos isso. Vamos contar 200, não é? 80% de 200 milhões são 160 milhões, imaginem só. E a gente achou que só os 500 do Congresso, o poder público que ia perder, né? Mas não, nós estamos juntos também, a maioria de nós. Não, aqui da Vila Mariana, aqui ninguém vai perder a encarnação. Só assim, tipo da Casa Verde, assim, Freguesia do Ó, aí nós estamos tudo lá esperando o momento final, porque nós já perdemos a encarnação mesmo, então paciência, né? Mas a ideia é que a gente mude para que a gente possa aproveitar ainda. Vamos imaginar que a gente vai fazer aquele vestibular e aí vem um negócio que a gente fazia antes, que era um cursinho. Tem um cursinho que é mais rápido. Como é que é o nome desse cursinho? Intensivo. Vamos fazer um cursinho intensivo, porque no caso de vocês, até chegar aos 120 anos vai dar tempo direitinho. E quando vocês vão embora, né? Vai dar tempo para recuperar o tempo perdido e se levantar e chegar do outro lado lá vitorioso, aí tapete vermelho assim para você. O que é isso, meu Deus do céu? Não, faça favor, passe por aqui. Vocês que moraram na... Como é que é o nome aqui? O nome do bairro? Chácara Clavinho, né? Pode vir aqui um tapete vermelho. A gente proibiu de pôr no metrô, que era justamente para vocês usufruírem do tapete vermelho aqui, desse lado da vida. Então puseram o tapete vermelho, nós vamos passar lá, todos vocês podem passar por aqui, porque nós vamos aproveitar bem. E aí, o que nós temos que fazer com o pensamento? Porque ali está, olha, pensamento e saúde, qualidade do pensamento e saúde, melhorar a qualidade, consequentemente nós vamos melhorar tudo ao nosso redor, porque beleza, bondade, essas coisas saem tudo do pensamento. Quando a gente olha ao nosso redor, a gente anda aí pela cidade, a gente vê coisas feias, né? Lugares sujos, tinta pichado, assim, umas coisas que ninguém entende, sujeira na rua, a gente vê umas coisas feias, tudo isso é coisa do pensamento, aquelas pessoas que não estão muito ligadas nas coisas bonitas, nas coisas belas. E aí a gente vai percebendo o quanto ainda a gente está atrasado. Mas a gente pode andar para frente. Andar para frente é esquisito falar, né? Porque no meu tempo, andar para trás, a gente estava xingando a mãe, não sei o que, lembram disso? Não? Quem tem mais de 600 meses deve lembrar, né? A gente não podia andar para trás, só andar para frente, né? Os moleques falavam isso na escola. Bom, a gente vai seguir em frente, nós vamos prosseguir. Então é assim, a gente tem que parar com essa história de que não faz mal para ninguém. Sabe essa história, assim, essa conversinha fiada? Eu não faço mal para ninguém. Olha só a conversinha fiada. Só que também tem um detalhe. Qual que é o detalhe? Mas também não faz o bem para ninguém, meu Deus do céu. É neutro. Tem uma passagem no Evangelho de Jesus, que está lá em João, registrado, que ele fala que nós temos que ser quente ou frio, porque os mornos serão cuspidos. Meu Deus do céu. Que coisa! Então nós temos que sair desse calorzinho assim, morno, e passar a sermos mais quentes, mais atenciosos ao nosso redor, olhar mais o que está acontecendo ao nosso redor, com as pessoas ao nosso redor, o que é que nós estamos fazendo com as nossas horas, com os nossos dias, com os nossos anos, o que é que nós estamos fazendo com os nossos recursos amoedados, aonde nós estamos investindo. De que forma nós estamos lidando com as dificuldades dos nossos semelhantes? O que é que exatamente passa pela nossa cabeça em saber o que estamos fazendo da vida? O que nós fizemos, o que nós viemos fazer aqui nesta terra? Para que nós estamos aqui? Qual é o nosso objetivo? O que significa viver para nós? O que significa estar aqui? E para que serve a vida? Comer, beber, dormir, trabalhar, reproduzir, ganhar dinheiro, sei lá mais o que, viajar, passear, usufruir da terra, que é um hotel 5 estrelas,
É um hotelzão, 5 estrelas, mas não é para o tempo todo ser 5 estrelas, não é? Imagine você morando do lado do hotel, você tem seus afazeres, suas coisas, de vez em quando você tem vontade de ir lá e tudo, mas não é para toda hora. É uma coisa provisória, para um tempinho, para um refazimento. É louvável que a gente se utilize disso. Mas tem gente que quer viver assim a vida inteira, o tempo inteiro. Sai de um passeio, já marca o segundo, depois já marca, sai daquele, já marca o outro, já marca uma viagem, já marca não sei o quê, vai não sei para onde. Fica a vida inteira fazendo isso. Eu fico pensando, o que é que nós viemos fazer aqui? Qual é o nosso objetivo? E aí nós precisamos saber. Porque do contrário, se a gente não botar a cachola para funcionar, a gente vai chegar no limiar da vida e vai dizer assim, mas eu não sabia que tinha que estudar para essa prova. Putz, que dificuldade, né? Quando a gente chega lá na hora de fazer a prova, fala, meu Deus do céu, não foi a matéria que me deram. Já pensaram? Vai no concurso público e fala, meu Deus do céu, peguei a apostila para outra coisa, não era para esse concurso. Não sabe nada, chega lá não sabe nada. Aí fica lá, e agora? Tem que se socorrer. Aí tem que ir com o povo lá para ir aprender como é que faz. O que devia ter feito. Olha, lá vai assistir o filminho da vida, vai olhar lá todas as coisas que fez, assistir lá o filminho. Lembra do André Luiz, lá naquele filme, Nosso Lar? Ele vai lá numa sala, lá, assistir as presepadas que ele fez lá. Meu Deus do céu, olha o que ele fazer. Ele vai lá assistir as coisas que ele fez, vai lá ver as coisas que ele poderia ter feito. Aí ele viu lá uma senhorinha orando por ele. E aí, no filme, né, estava aparecendo aquela senhorinha, deu a impressão que foi uma pessoa só que ele atendeu. Não, ele atendeu muita gente. Mas é claro, no filme não vai falar isso, né? E aí a gente fica pensando nisso. O próprio patrono dessa casa, o Dr. Bezerra de Menezes, olha como foi a vida dele. A gente fica pensando que aqui a terra é um mar de rosas, um leite de rosas. Lembra do leite de rosa, aquele perfume, né? Lembra, né? Vocês estão com o cabelo pintado, né? Por isso que vocês lembram. Então, mas na verdade não. Nós estamos aqui para nos ativar, nos operar. O que a gente pode fazer? Qualquer coisa. Olha, a casa dá tantas oportunidades. Aliás, a gente está aqui nesta casa justamente para promover o progresso de nós. Não é dos necessitados, é nosso. Porque o necessitado de um jeito ou de outro vai ser atendido. Mas quem é que vai atender ele? Somos nós. Nós estamos aqui para isso. Para desenvolver a fraternidade humana, o amor. Porque vocês já pensaram como é que a gente vai chegar do outro lado da vida com raiva um do outro? Ah, não gosto do fulano. Trabalhou comigo, quer passar na minha frente. Todas as coisas ele quer passar na minha frente. Não vai chegar lá desse jeito. Minha vizinha, o cachorro dela latia dia e noite. Meu vizinho tinha uma bateria. Meu vizinho tinha uma motocicleta sem escapamento. Vamos chegar desse jeito lá, com essa raiva. Por que você está com raiva? Motorista do ônibus. Provavelmente você nunca mais vai ver ele. Provavelmente não. Está com raiva. Da moça da loja. Está com raiva da moça da loja. Sei lá, pegando ela num dia torto, sei lá por que motivo. Está com raiva da professora. Porque deu nota ruim. Deu nota ruim para mim. Mas por que deu nota ruim? Não sei. Sabe, claro que você sabe. E a gente fica assim. Está bravo com o marido. Molecagem. Só faz molecagem. Está bravo com a esposa. É muito chata. Está bravo com o filho. Por que seu pai fica bravo com você? Vamos ver. Você fica muito tempo no videogame. Estou bravo com ele, está jogando videogame o tempo inteiro, não faz mais nada, essa praga. É assim? É desse jeito. Alguém vai pedir alguma informação para a gente na rua? Não sei, não tenho, não posso. Olha só. Vem o mocinho limpar o vidro do carro com aqueles rodinhos. Seu estômago já vira, já tem que ir direto pro hospital. Que a sua gastrite virou uma, sei lá, como é que é depois da gastrite? Uma úlcera. Mas o moço foi só limpar. Não quer que limpa nada.
Assim, vamos chegar assim do outro lado da vida, com esse pensamento, assim, sabe? Aquela coisa assim de achar que é melhor que os outros. Falar, bom, chácara para mim tem que dar uns outros exemplos. Está lá no balcão do avião, lá do negócio do avião. Como é que é aquele negócio lá? O check-in do avião. Aí o moço fala assim, agora a senhora espera um pouquinho, precisa, de jeito nenhum vou perder meu voo, porque você vai fazer o quê, rapaz? Calma, minha senhora, eu preciso resolver um problema aqui da outra passageira. A gente achar assim, acreditar, né? Vai pegar, hoje quase ninguém pega mais táxi, mas vai pegar o táxi e o outro pega na frente, sabe assim? É desse jeito. Aí pega o Uber, o motorista fala demais, o motorista não fala nada, parece esquisito, suspeito. Olha como a gente vive, tá andando na rua, o moço vai pôr a gasolina, esse moço é estranho, é esquisito, olha o jeito dele. Pensando isso das pessoas, das coisas, todo mundo. Olha como que nós pensamos. Como a gente vive assim. Alguém liga pra gente para perguntar como a gente tá, fala, tá com algum interesse aí, pera aí, deixa eu ficar esperto aqui. Alguém pede dinheiro emprestado pra gente, o que a gente faz? Não empresta, né? Alguém falou, empresta, que eu estou atrás de alguém aí, deixa eu ver. Então a gente vive assim, mudar o pensamento, aliviar, viver mais calmo, mais tranquilo. Sabe assim, é muito gostoso quando você encontra uma pessoa super equilibrada. Ah, a pessoa faz uma malcriação sem tamanho. Tudo bem, segue em frente, às vezes fica em silêncio, não fala nada, vai embora. Nossa, é tão bom quando uma pessoa tem uma palavrinha de bom ânimo pra gente. Quando a pessoa tem ideias produtivas, úteis, frutíferas. Ah, é bom pra gente. Mas como é que a gente vai chegar nesse ponto, meu Deus do céu? Aí vem a solução. 2000 anos nós estamos rodando círculos. Nós esquecemos que o nosso Mestre, o nosso Senhor esteve conosco. Disse pra gente paciência, perdão, fraternidade, amor, compaixão. Isso são os antídotos para a gente melhorar os nossos pensamentos. E a gente insiste em 2000 anos, mais ou menos umas 20 encarnações que nós estamos resistindo a Jesus. 20. Agora que a gente está um pouquinho mais assim, já escuta. Escutar qualquer um pode escutar, né? Aí na hora de praticar, fala, não, deixa para outra encarnação. Mas a gente já está escutando alguma coisa. Então, a ideia básica é isso, é mirar em exemplos altruístas, exemplos que possam nos trazer frutos, exemplos que possam nos direcionar para caminhos, exemplos que possam nos fazer melhores, pessoas melhores. Mudar o teor do pensamento talvez seja a gente ter um pouco mais de atenção nas coisas que a gente ouve, nas coisas que a gente fala. Saber falar a hora certa, saber ouvir muitas vezes. Na maioria das vezes a gente não tem muito o que fazer pelas pessoas, se não ouvir. Sem aquela pretensão de querer resolver o problema das pessoas. Normalmente a pessoa vem falar alguma coisa para a gente, quer resolver o problema dela. E muitas vezes escuta. Quem sabe a pessoa falando, ela mesma acha um caminho, uma direção, não é? Opa, esse aqui foi um sinal que eu tenho que parar. Alguém quando voa. Acho que foi ele que jogou, não foi? Isso é um testemunho aqui. Na subida cristã, procura o asilo que o coração cansado te oferece lá dentro. A fé sublime refloresce, aureolada de júbilo tranquilo. Para atender ao Mestre, para ouvi-lo, acende fervorosa a luz da prece, e que teu sonho em lágrimas se expresse no mais santo e mais íntimo sigilo. Verte a agonia amarga do teu peito nas dadivosas mãos do amigo eleito, e alça o dorido olhar de peregrino. E eis que Jesus, na bênção que te acalma, surgirá, redivida em tua alma, convertida em cenáculo divino. Essa é uma poesia de uma poetisa maravilhosa, chamada Alta de Souza. É um soneto chamado Cenáculo Divino, e ela tem dezenas de sonetos que são um mais lindo que o outro. Você sabe que soneto é um negócio assim, é a compressão de um pensamento profundo e positivo.
né? Uma poesia, a compreensão de um pensamento, na maioria das vezes altruísta, né? Então, através do pensamento a gente pode se ligar ao Criador. E tem uma outra coisa que é interessante, é quando a gente consegue colocar o amor de Deus em nós. O amor de Deus em nós é quando nós estamos propícios à prática do bem e da caridade. Porque tem uma outra poesia da Alfred Souza que fala exatamente isso. É o amor de Deus na inteligência humana, uma estrela engastada noutra estrela. Claro que esse é só um pedacinho, né? Pois esse se chama caridade. Alfred Souza, Cenáculo Divino e Caridade. Muito obrigado pela atenção e que a gente possa ter força, coragem para mudar. Porque falar é fácil, né? Agora, para mudar tem que ser muito corajoso. Muito obrigado. Muito obrigada. Obrigado.